Bom dia, bom domingo a todos. A música já me deixou emocionada aqui, o tema já é bastante afetivo, bastante polêmico também, né? Mas eu quero primeiramente agradecer a Jesus por essa oportunidade, por estar aqui podendo dividir aquilo que eu estudei e que certamente é um assunto que fala aos nossos corações e que a doutrina espírita tem uma explicação e uma visão bastante clara a respeito, né? Então eu quero agradecer o convite também por poder estar aqui falando com vocês e pedir a Jesus que nos intua a todos para que nós possamos compreender o que significa o aborto na visão espírita e que fique bem claro que a gente está falando na visão espírita do aborto e não na visão jurídica ou qualquer outra abordagem, mas sim a abordagem que nos esclarece acerca do que acontece espiritualmente neste caso, né? Então, esta semana, esses últimos dias, nós ouvimos muitas notícias a respeito do aborto. Está sendo muito falado, né? Os Estados Unidos tiveram uma decisão agora da Suprema Corte dos Estados Unidos que revogou a descriminalização do aborto, digamos assim, o direito ao aborto, né, no país, a não ser nos casos realmente em que se comprove o risco à vida da mãe, né? Então, por conta disso, eu resolvi falar sobre esse tema, que não é fácil, mas a gente precisa falar, né? O Espiritismo, ele tem essa prerrogativa de falar sobre tudo aquilo que nos ocorre na vida, sem dogmas, sem nada escondido, tudo às claras, e que a gente possa refletir, cada um tem a sua opinião pessoal, mas nós estamos aqui falando da opinião da doutrina. Então, levando em conta o desenvolvimento gestacional, só para que a gente entenda um pouco, né? Então tem o primeiro momento, ali, a primeira, a segunda semana, é um período de implantação do feto. Já na terceira semana, o coraçãozinho desse feto começa a se formar, já começa a bater. Depois, na quarta semana, o olho, o coração, os membros começam a aparecer. Na quinta semana, isso já fica mais desenvolvido, né? Já começam a aparecer melhor. Depois, na sexta semana, vem as orelhas. Na sétima, o palato. O desenvolvimento dos membros superiores, inferiores. Então, assim vai indo. A vida não espera. Ela vai se desenvolvendo. Ela vai surgindo de algo muito pequenininho, quase invisível, que é a junção do óvulo e do espermatozoide. A partir desse momento a vida se faz. Aquele óvulo e aquele espermatozoide já tem um espírito que está ligado àquela vida. Então, desde a primeira semana, a gente é esclarecido pelo Espiritismo de que já existe um espírito designado a ocupar aquele corpo que está em formação. Então, ali na 38ª semana é quando todo o sistema nervoso central já está formado, já a vida já se faz completamente, né? Então, esse óvulo e esse espermatozoide, a partir do momento que se juntam e já tem ali o espírito designado a ele, começa a se desenvolver e a ligação completa do espírito a esse corpo, essa ligação se dá só lá no final da gestação, completamente. Mas desde o começo já existe essa ligação. E é importante a gente entender que esse espírito já sente, já está vinculado à mãe e ao pai. E já sente tudo o que a mãe sente. Já consegue perceber tudo o que está no campo vibracional da mãe e do pai, falando como espírito,
um espírito que está designado àquele óvulo. Então, na 8ª semana, o bebê já tem o tamanho de um feijão. Vocês receberam um envelopinho aí? Eu queria que vocês abrissem esse envelopinho. Achem aí o que tem dentro do envelope. É um grãozinho, um grão de bico, que parece muito com um feto em formação. Coloca na palma da mão de vocês esse grão de bico. O formatinho dele é o de um feto. Todos nós já fomos esse grão de bico. Todos nós já tivemos esse tamanho. E todos nós estamos aqui graças a uma decisão dos nossos pais. Quando eles disseram sim para nós. E isso é tudo. Tudo que a gente precisa. Para estarmos aqui hoje, os nossos pais disseram sim. Eles desejaram ou não. Talvez não. Talvez tenha sido uma decisão muito difícil. Dizer sim, eu quero que essa criança nasça. A gente não sabe. Mas a gente sentiu. A gente sentiu os nossos pais dizendo sim para as nossas vidas. A gente sentiu o amor da nossa mãe e do nosso pai quando eles disseram: eu vou deixar esse feijãozinho se transformar num lindo bebê, para que esse bebê cresça e se torne o adulto que nós somos hoje. No laboratório da vida, esse grãozinho que está nas nossas mãos, ele se fez um adulto graças a essa decisão. Então, na 8ª semana, quando a gente tinha esse tamanho desse grão de bico, a gente já tinha um olho, esse embrião já tinha dedos das mãos, já tinha as linhas dos dedinhos do pé e estava ligado à mãe pelo umbigo, pela hérnia umbilical, né? Pelo nosso cordão umbilical. Estava sendo alimentado, estava sendo cuidado e estava profundamente ligado espiritualmente àquela mãe. Essa ligação, ela se dá anteriormente, muitas vezes anteriormente à concepção, antes mesmo da relação sexual. Nós já estávamos ligados aos nossos pais. Às vezes, até antes mesmo dos pais nascerem, já há essa conversa. O Espiritismo nos explica, pela lei da reencarnação, que nós escolhemos. Então, na 14ª semana, olha como já está esse feto. E nos países onde o aborto é liberado, pode-se acabar com a vida da criança nesse estágio. Quando a gente já vê claramente o bebezinho formado. Esse espírito, quando ele é abortado, ele sente todas as dores dessa morte. Porque já existe a vida. Porque ele já tem sensações. E ele sente dilacerado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque aquela oportunidade de nascer lhe é negada. Ao invés de dizer sim, é dito não. E é um não
extremamente violento. Porque ele não tem escolha. Ele não tem oportunidade de defesa. Ele simplesmente é extinto. O corpo. Porém, o espírito segue. E segue como? Como fica esse espírito depois de ser retirado violentamente de dentro do corpo da sua mãe? Daquela que muitas vezes ele já ama, ou não. Ou de quem é um inimigo pretérito e que veio ali resgatar. Resgatar uma dívida, uma dor. Então, no livro dos Espíritos, na pergunta 358, diz assim: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgrediz a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, em qualquer tempo, o Espiritismo entende como uma transgressão. E nós, espíritas, nós temos que ter em mente uma coisa muito séria e muito clara. Nós temos que ser sempre a favor da vida. Em todas as nossas decisões. Em todos os momentos da nossa existência, nós temos que pensar: eu estou a favor da vida? Esta minha decisão favorece a vida? Porque a vida é uma criação de Deus, não é nossa. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Pergunta 880 do Livro dos Espíritos. O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Em que momento a alma se une ao corpo? Pergunta 344. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então já existe a ligação lá atrás, lá no comecinho, antes mesmo desse grãozinho, já existe a ligação daquele espírito com o corpo que começa a se formar. Então, no livro Alerta, Joana de Ângeles coloca que não há qualquer dúvida quanto aos direitos da mulher sobre o seu corpo, que é hoje uma defesa bastante grande ao aborto ou à descriminalização do aborto, né? Mas não quanto à vida que vige na intimidade da sua estrutura orgânica. Afinal, o corpo a ninguém pertence, ou melhor, nada pertence a quem quer que seja, senão a vida. A mulher tem o direito, sim, a decidir sobre o seu corpo. E o homem também. Mas ela não tem direito a decidir sobre a morte de outro, inclusive daquela vida que está dentro dela. Este é o entendimento do Espiritismo a respeito de uma vida que está em geração. Nós temos o direito de decidir sobre os nossos corpos e temos o dever de instruir crianças, jovens, adultos a respeito do que é gerar uma vida. Ontem eu conversei com a minha filha de 11 anos
sobre o que é sexo, por que o sexo gera vida, e acho que foi até tarde. Porque a criança tem que entender de onde ela veio, por que ela menstrua, por que ela está sentindo os hormônios no corpo dela. E é muito fácil deixar isso como um tabu e depois a criança engravida e aí nós precisamos tirar aquela vida porque ela tem o direito de viver a infância, de ser uma criança. Mas e lá atrás? A gente se preocupou em orientar, em instruir, em dar as informações, em falar o quanto a vida dela é importante e o quanto há responsabilidade em gerar uma outra vida. Nós não podemos justificar uma violência por conta de outra. Então, diante do aborto em delineamento, procura pensar em termos de amor. E o amor te dirá qual a melhor atitude a tomar em relação ao filhinho em formação, conforme os teus genitores fizeram contigo, permitindo-te renascer. Foi perguntado ao Chico uma vez, qual a opinião dele a respeito do aborto? E ele falou assim, eu fico pensando nos meus pais, pobres, um monte de filhos, a notícia de mais um a caminho. E a minha mãe disse sim. E se não fosse ela, eu não estaria aqui. Se não fosse a mãe de Chico dizer sim, nós não teríamos as lições do Chico com a gente. Então essa é a postura. Olhar para a vida e pensar o que eu gostaria que fosse feito a mim, como Jesus nos ensinou. Se fosse eu que estivesse ali na barriga daquela mãe, qual seria a decisão que eu gostaria que ela tomasse? Uma vez um amigo chegou todo preocupado para mim, eu engravidei uma menina. A gente era jovem, mas nem tanto, tinha uns 20 e poucos anos. Eu comecei a festejar, falei, nossa, que maravilha, uma criança, que bênção. Ele falou, não, eu quero que ela tire. Eu falei, não precisa. Uma criança é sempre uma bênção. Mas eu não gosto dela. Eu não vou casar com ela. Eu não quero. Eu falei, não tem problema. Não precisa casar com ela. Não precisa gostar dela. Você vai gostar desse bebê. Anos depois, ele veio me falar como foi importante ter ouvido aquilo. Uma criança é sempre uma bênção. Hoje ele é tão parceiro desse filho. É tão bonito. Essa criança é a coisa mais linda. Tem tudo o que o pai tem de qualidades, o menino também tem. E eles são companheiros, ainda que eles nunca tenham vivido na mesma casa. Mas é uma vida, e essa vida traz alegria, traz felicidade, traz amor. Quando eu era voluntária no Núcleo Espírita Irmã Sheila, houve também uma mãe que veio ali no núcleo desesperada porque a filha estava grávida. E ela queria que a filha tirasse o bebê, porque eles já eram uma família pobre, tinha um monte de crianças, os filhos dela, mãe, que ainda eram pequenininhos, aquela confusão. A menina era adolescente e ela então foi se aconselhar lá com o professor Ivan e ele falou, deixa essa menina ter o filho. Não, mas a gente não tem condições e tal. Ele orientou com todo o amor, falou. E a menina teve o bebê. E anos depois, essa avó voltou lá agradecendo. Porque aquela criança era uma criança tão espetacular, tão maravilhosa e que ajudava ela
a ter ganas pela vida, a ter vontade de continuar vivendo, a superar a depressão, o alcoolismo e tantos outros problemas que ela tinha, porque agora ela tinha aquele bebê para cuidar, mais um. E era difícil para ela, aquele monte de criança no meio da pobreza. Mas que lindo ela reconhecer o quanto aquela vida era importante. E a gente não sabe os desafios que os nossos filhos vão enfrentar. Sejam eles de uma gestação programada, planejada, desejada ou não. A gente não sabe, porque a vida pertence à vida. Nós não podemos controlar a vida. Nós não podemos saber o que é que os nossos filhos vão passar, ou o que é que nós vamos passar ao lado dos nossos filhos. Mas a gente, como espíritas, a gente tem que escolher o amor, sempre, e a vida. Então, no livro Vida e Sexo, Emmanuel nos diz assim: habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos que planificamos a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Então a gente planeja. As coisas não são por acaso. A vida ela não chega por acaso. É claro que nas nossas irresponsabilidades pode acontecer do acaso chegar. Mas na maioria das vezes é tudo planejado. É tudo pensado. A gente se compromete com a vida e depois nós não nos lembramos. Mas a gente assumiu esse compromisso. Se, porém, quando instalamos na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. Então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa de nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastantes vezes em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados que se nos estranham a vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume, que a rigor nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição de filhos-problema, impondo-nos trabalho e inquietação. Então a gente assume aquele compromisso de trazer esse espírito à vida, de sermos instrumento de Deus e da vida, emprestando o nosso corpo àquele espírito, para que ele venha à vida. E aí a gente se arrepende, engravida, não é o momento, não quero esse bebê, não agora, não tenho condições financeiras, minhas emoções não estão prontas, vou fazer o aborto, porque é uma relação que eu tive e não quero mais, vou abortar. Aquele espírito que tinha se convertido em nosso amigo lá no plano espiritual, confiando em nós, de que nós daríamos a ele a oportunidade da vida, se converte então num espírito revoltado. Porque nós viemos à Terra e mudamos a nossa percepção a respeito da vida dele. Porque nós não temos condições financeiras? Ou porque nós não estamos no momento certo? Ou por N outros motivos? Esse espírito continua ligado à sua mãe, ao seu pai.
Muito mais a mãe é verdade. E ele se revolta porque ele não entende aquela decisão. Por que a vida dele não foi priorizada? Por que a vida dele e o compromisso que nós fizemos com ele não foi atendido? Então, ele fica ligado àquela mãe, muitas vezes revoltado. Revoltado. Ele não entende por que aquilo aconteceu. E aí, os estudos que se apresentam em defesa do aborto mostram a questão das mulheres que morrem em clínicas clandestinas, das mulheres que sofrem por terem tido os filhos que não quiseram, mas nunca falam das mulheres que abortaram e que estão nas drogas, no álcool, nos manicômios, perturbadas por aqueles espíritos, por aquela decisão do aborto, que lá na frente se mostra um peso. Aquela decisão com que elas não conseguem conviver, que as leva à loucura, à insanidade, aos vícios. Ninguém fala sobre isso. Das mulheres que morrem nos abortos consentidos, dentro das clínicas regularizadas, nos países onde o aborto é permitido. Também existe. Ninguém fala. Não se fala da questão espiritual. Se fala apenas da questão material. E nós, espíritas, vamos olhar para ambas as questões. Aquelas que dizem respeito ao plano da matéria e especialmente as que dizem respeito ao plano espiritual. Ontem ou anteontem, uma atriz global, Carla Castanho, já fez muitos filmes, ela foi atacada nas redes sociais porque ela teve um bebê fruto de uma violência sexual e deu esse bebê para adoção. Mas vejam o que aconteceu. Ela escreveu uma carta de esclarecimento em que ela conta que essa foi uma decisão muito dolorosa, uma história difícil de contar. Mas ela foi violentada sexualmente. Ela continuou com seu ciclo menstrual normal, o que pode acontecer. Ela não engordou, era uma criança quase, uma adolescente. E descobriu lá no final da gestação que estava grávida. Então ela teve o bebê e destinou esse bebê à adoção. Bom, estando no final da gestação, ela nem poderia optar pelo aborto, né? Porém, a sabedoria da natureza muitas vezes usa caminhos que a gente nem sabe. E esse bebê está vivo. Está fazendo a felicidade de uma família que estava ali na fila da adoção, que estava esperando ansiosamente um bebê saudável, um bebê que provavelmente deve ser muito bonito, né? Que foi concebido numa condição não favorável, com certeza, né? Não foi fruto do amor de um homem, de uma mulher, mas que vai receber amor de uma família. Muito amor, muito carinho. De uma família que estava esperando para acolher aquela vida. Então, não foi uma decisão dela levar a gestação até o fim. Foi algo que aconteceu por uma circunstância. Mas uma decisão bastante correta, segundo a visão da espiritualidade, segundo a visão espiritual. Porque esse espírito teve direito à vida, teve direito a ser quem ele é, a passar pelas situações que ele precisa passar, sejam alegres, sejam tristes, sejam fáceis ou sejam difíceis. Ele precisa, ele tem direito àquela vida. Então ela decidiu colocar a doação e tomou uma decisão correta,
Porque ela disse que ela não conseguiria olhar para aquela criança. Ela sempre se lembraria de que ela foi violentada, de que ela passou. Então ela não tinha condições emocionais de cuidar da criança. Muito bem. Há uma família em condições de acolher aquela criança. Então, ainda no livro Vida e Sexo, Emmanuel diz: admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. As consequências podem vir em futuras encarnações. Quantos casais querem ter filhos e a mulher não consegue engravidar? A impossibilidade de gerar um filho na atual vida poderia ser uma consequência de abortos praticados em outrora encarnação? Porque a gente compromete o nosso corpo genético fazendo um aborto. Aquilo fica registrado no perispírito. É uma violência. E aquela violência fica ali, reverberando dentro de nós. E as causas de obsessão, muitas vezes, são ligadas a isso. Aquele bebê que não aceita. O bebê, que na verdade é um espírito milenar, né, gente? Um espírito comprometido, um espírito que teve uma história de vida. Que vem, existência após existência, muitas vezes errando. E que precisava daquela oportunidade de encarnação e que lhe foi negada. E ele fica, muitas vezes, ligado à mãe e ao pai, obsediando. Então, mulher e homem acompliciados nas ocorrências do aborto criminoso desajustam as energias psicossomáticas com intenso desequilíbrio, sobretudo no centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que surgirão a tempo certo. O que ocorre não só porque o remorso se lhes estranha no ser, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservava para filhos. Então isso é sentido ao longo da vida daquela pessoa, né? Por isso, compreende-se as patologias que poderão emergir no corpo físico, especialmente na área reprodutora, como o desaguar das energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a reharmonizar-se com a própria consciência. Então isso é importante a gente entender. Não é uma vingança de Deus, não é uma punição para aquela mãe ou para aquele pai, não é nada disso, simplesmente é um convite a reharmonizar com a própria consciência. Então, as dores, as doenças, as dificuldades que advêm disso são esse convite ao perdão, ao auto-perdão, a assumir um comprometimento maior com a vida, de N maneiras. Destino dos espíritos abortados. Então, foi perguntado a Chico Xavier, mais uma vez, gostaria de saber para onde vão os espíritos que não chegaram a nascer como no aborto. Eles serão sofredores ou se libertam da sua missão no mundo, transferindo-a para os que não os desejaram? Aí Chico responde: a situação do espírito que passa por um aborto dependerá em muito de suas condições mentais e das conquistas que já conseguiu ao longo dos séculos. Há espíritos que desencarnam em estado de grande revolta. Nesses casos, imbuídos da ideia de vingança, esses espíritos recusam-se a toda espécie de auxílio dos benfeitores espirituais para obsidiarem as mães, pais ou profissionais que concorreram para o seu desencarne. É uma grande responsabilidade. A gente não sabe qual a condição daquele espírito que está ali e que é vítima do aborto. Tudo depende de como ele está, e aí, a partir do momento que ele é violentamente retirado do corpo da mãe, ele pode se revoltar ou não. Se revoltar contra a mãe, contra o pai, contra a avó que apoiou o aborto, contra a profissional que fez o aborto, o profissional que fez o aborto. Ele pode se revoltar. Então,
Não se sabe, pode ser um espírito que tem uma evolução espiritual maior e que não vá se comprometer dessa maneira também. Outros, porém, apesar da situação dolorosa por que passaram, retornam às colônias espirituais, onde se submetem a tratamentos intensivos e trabalhosos, a fim de lograrem novamente o equilíbrio e aguardarem nova oportunidade de reencarne. Entretanto, não devemos nos esquecer que em cada dia refazemos nossos destinos. E por mais que tenhamos cometido faltas, o Evangelho do Cristo se desdobra diante de nós com suas imensas possibilidades de redenção. Então aqui nós estamos falando daqueles que já tomaram uma vez, ou duas, ou três, a decisão de abortar. Que não se culpem dolorosamente, mas que entendam que esse foi um erro e que esse erro pode ser redimido, pode ser suplantado por tarefas no bem, pelo amor, pela caridade, pela oração, pela mudança de pensamentos, pela bondade do coração. Então, cada dia nós podemos refazer as nossas escolhas, refazer os nossos erros, tomar decisões mais acertadas na vida, não só em relação ao aborto, mas em relação a outros compromissos que tenhamos assumido no pretérito. Então, em relação às mortes prematuras, a duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Então, quando se fala em espíritos que não tem cérebro, ou com hidrocefalia, ou um espírito, um feto que já se sabe que vai nascer com uma doença grave, né? Vou interromper a gestação por conta disso. Segundo Kardec, não deveríamos fazer isso. Segundo Kardec. Porque, ainda que esse bebê nasça e viva minutos, ele tem uma necessidade de viver aqueles minutos. Mas a mãe vai levar adiante uma gestação de um bebê que ela não sabe se vai viver ou não? Nenhum de nós sabe. Quando nós engravidamos de um bebê saudável, aparentemente perfeito, a gente não sabe quanto tempo ele vai viver. A gente não sabe se aquela encarnação vai durar dezenas de anos, ou minutos, ou segundos, porque isso está na mão de Deus. O bebê pode ser saudável no ventre e durante o parto ter um problema e nascer com dificuldades, mas ainda assim há um espírito pensante ligado àquele corpo. Ainda que o corpo não consiga se expressar, existe. E existe um motivo, uma prova, uma expiação decorrente daquele fato. Que viva minutos, mas que tenha a oportunidade de viver aqueles minutos. É difícil? Ninguém falou que seria fácil. Nós não estamos em condições ainda de viver uma vida fácil, porque nós somos espíritos errantes. Nós estamos aqui resgatando e expiando nossas dívidas. Então, aquelas dificuldades que se nos aparecem são para isso, para o resgate. Então, a quem já abortou, muito amor, muito cuidado, sem condenações, sem flagelação. É preciso também saber que a lei de causa e efeito não é uma estrada de mão única. É uma lei que admite reparações, que oferece oportunidades ilimitadas para que todos possam expiar seus enganos. O débito kármico ocasionado pelo aborto provocado precisa ser desfeito por qualquer modo, e quem não o desfizer através do amor, terá que desfazê-lo através da dor.
Os meios através da dor podemos resumir rapidamente: arrependimento, remorso, dores morais, doenças adquiridas que não conseguem ser detectadas pela medicina comum, morte prematura que serão consideradas suicídio, longo tempo, um profundo sofrimento na vida após a morte, difícil reencarnação, geralmente se tornando um espírito abortável. Desculpa. Ao reencarnar, é possível não ter filhos ou perdê-los ainda pequenininhos, ou ainda ter filhos portadores de anomalias graves. Então, essas são dificuldades geradas por essa escolha do aborto. Quando se vai pela dor, o resgate daquele fato. Através do amor, é muito mais fácil o reequilíbrio da alma. Segundo Pedro, a caridade cobre uma multidão de pecados. A caridade pura e simples, portanto, é o caminho para estas mães que já fizeram o aborto. Não apenas para a mãe que buscou o aborto, mas também para o pai do mesmo bebê abortado, porque o comprometimento é igual. Também ao fazedor de anjo, aquele profissional que se presta a esse serviço. Também às amigas e parentes que induziram ou facilitaram o ato. Também aos pais que obrigaram a filha ou a nora a cometê-lo. A todos que se viram de uma maneira ou de outra envolvidos criminosamente na rejeição e expulsão de um espírito reencarnante. O antídoto contra o mal do aborto é a caridade. E a primeira delas é orar pelo espírito que se foi. O voluntariado numa causa que defenda a vida, como o projeto de mães aqui do Meimei, também é outra forma de se redimir desse ato, né? E há muitas outras maneiras. Aí é ouvir o coração e se deixar levar, né, pelo sentimento, por aquilo que os bons espíritos vêm dizer que você deve fazer. Então, a caridade cobre a multidão de pecados, é aquela que arregaça as mangas e vai trabalhar, de verdade, em benefício de pessoas necessitadas e em silêncio. E como o erro foi em consequência de um aborto provocado, onde se rejeitou uma criança, então a dívida poderá ser melhor e mais rapidamente saldada através de ajuda a crianças. Mesmo que se tenha provocado um aborto, é possível quitar os débitos ainda nessa existência corporal, sem ter de passar pelos sofrimentos dos umbrais ou vales espirituais de dores, sem precisar passar pelas amarguras já descritas. Então, isso está em Reflexões Espíritas, depois do aborto, por Cleonice Orlandi de Lima. Aí é importante a gente falar rapidamente aqui também sobre os abortos naturais ou espontâneos. É totalmente diferente. Um aborto natural, espontâneo, em que a mãe sofre com aquilo, né? É um resgate de uma prova do passado. Não há comprometimento da mãe em relação àquele feto, do pai em relação àquele feto. Muito pelo contrário. É um resgate. É uma forma de resgatar o universo, uma dívida já contraída. Mas é importante entender que foi uma decisão de Deus, da vida, uma escolha, às vezes, da própria mãe, do pai. Então, que não haja revolta, né, por essa questão. Então, é isso. Essa é a mensagem que eu tinha para essa manhã. Espero que a gente possa acolher no nosso coração essa frase. Nós, espíritas, temos que sempre, em qualquer circunstância, defender a vida. Que a gente reflita se estamos defendendo a vida. Obrigada, gente. Bom domingo.